Hoje vamos estar falando sobre a última ceia com a Mari e com o nosso Fernando. Gente, então tá. Fernando, vai lá, começa a se apresentar antes de eu começar as minhas perguntinhas para vocês. Olá, gente. Olá a todos e todas. Prazer mais uma vez estar com vocês, dividindo esse espaço aqui, nessas lives tão incríveis que a gente está fazendo, engatando aí uma sequência, e a gente espera que continuemos assim, né? Eu sou o professor Fernando Caiava, professor de História da Arte, e estou aqui com essas meninas incríveis, ajudando aí um pouquinho a conduzir esses nossos encontros, né? Bom dia a todos, vocês estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo direitinho? E muito prazer, meu nome é Mariângela, eu sou guia turística de Milão e há muito tempo que eu estudo História da Arte. E é um prazer estar aqui no canal da Ana, estar com o professor Fernando, e hoje eu confesso que eu estou bem emocionada, porque toda vez que eu falo da última ceia, do cenáculo, da Santa Ceia, eu realmente me emociono. E nesse período, mais uma razão. Sem contar, né, Mária, que falar com o Fernando não tem como não se emocionar, né? Ainda bem que eu estou aqui somente para fazer pergunta para vocês. Ai, Mari, mas você, olha, com o Fernando se vira nos 30, eu nunca vi coisa igual. Eu estou muito orgulhosa de você, muito mesmo. Gente, então tá. Então hoje a nossa live é sobre a última ceia. Como vocês sabem, o nosso intuito com essa série de lives é demonstrar para vocês o quanto que a história da arte pode ser uma coisa tão leve, mas tão gostosa. Então, assim, eu acredito que essa parceria tem funcionado, né? Porque vocês têm dado um feedback muito positivo. Eu estou muito, mas muito, muito, muito contente mesmo. Então, para começar a nossa live, eu gostaria de pedir ao nosso Fernando para ele falar um pouquinho sobre o período histórico e sobre o nosso artista. Leonardo da Vinci, para muita gente, é uma espécie de símbolo, de síntese de tudo aquilo que foi o Renascimento, né? Pelo menos aqui no Brasil, a gente trata Leonardo da Vinci, quando a gente faz essa abordagem sobre o Renascimento cultural, né? A gente trata Leonardo da Vinci como o gênio universal. De modo que ele teria, então, como eu disse, sintetizado todas aquelas grandes características deste período renascentista, né? De Leonardo pintor, passando por um Leonardo escultor, né? Um engenheiro, um cientista, um arquiteto, que teria ao menos pensado, esboçado muitas das obras da engenharia que só poderiam ser realizadas séculos depois. Máquinas, né? Máquinas de guerra, por exemplo, ele tem um trabalho de esboços de máquinas de guerra muito interessante, um trabalho de anatomia simplesmente formidável ao longo da sua vida. Então, é como se Leonardo ele tivesse sido um pouco de tudo, então sintetizado esse que foi o espírito do Renascimento. Quando eu falo espírito do Renascimento, eu gosto sempre de destacar uma palavra, e essa palavra é humanismo, né? Por que eu gosto dessa palavra? Porque a palavra humanismo, ela representa esse olhar sobre o humano capaz de realizar tudo. Então, essa valorização da capacidade humana de realizar, né? Então, o humanismo talvez seja uma das palavras que melhor represente o espírito de uma época. E nenhum humanista talvez tenha sido tão completo como foi Leonardo. E, por favor, eu não estou aqui diminuindo os demais gênios desse período, mas é que talvez Leonardo seja aí, digamos, uma das unanimidades, né? Se bem que, se é unanimidade, só pode ser uma, né? Não pode ser mais de uma, mas se a gente tivesse que escolher uma, né? Talvez Leonardo seria o grande gênio. E aí você poderia perguntar pra gente, mas como pode essa coisa de valorizar tanto o humano e, ao mesmo tempo, esse diálogo tão bonito com a fé católica, com a Igreja Católica, nesse momento que para os católicos, para a própria Igreja Cristã, de um modo mais amplo, né, é tão importante, né? Eu gosto sempre de abordar esse aspecto da seguinte maneira. Quando se pensa no gênio humano, quando se pensa na capacidade humana de realizar, a gente pode dar um passo,
né, atrás, no sentido de olhar e pensar, bom, mas se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ora, então de onde vem a capacidade humana? Vem de Deus, ou seja, Deus deu ao homem toda essa capacidade. E aqui, independentemente da sua fé, da sua religião, esse é um pensamento dominante na época. Ou seja, se o homem é capaz de realizar coisas tão magníficas, é porque alguém deu a esse homem essa capacidade. Então, o homem como imagem e semelhança do próprio Deus. Então, se o homem é genial, é porque Deus o fez genial, a mais bela das criações de Deus. Percebe? Então, é absolutamente possível nós conciliarmos a fé e a razão humana. Esse talvez seja o grande e mais significativo espírito do Renascimento, do qual Leonardo da Vinci é talvez, né, a sua obra-prima, digamos assim, né? A gente vai dar aonde está localizada a Última Ceia. A maioria já sabe, mas vamos lá. Olha, a Última Ceia, ou Santa Ceia de Leonardo da Vinci, se encontra no refeitório dos dominicanos em Santa Maria delle Grazie, em Milão. Eu acho que de todas, a mais conhecida é ou Mona Lisa ou A Última Ceia do nosso Leonardo da Vinci. É uma obra que sempre me emociona muito contar sobre A Última Ceia. Ela foi realizada, encomendada pelo Duque de Milão, o então Ludovico il Moro ou Ludovico Sforza, para ficar no refeitório dos dominicanos, aonde, na igreja de Santa Maria delle Grazie, o grande Ludovico Sforza gostaria de realizar o seu mausoléu. É ali que Leonardo da Vinci, durante 4 anos, de 1494 a 1498, pinta esse afresco, que na verdade não é um afresco. Leonardo pinta a seco. Então, é uma pintura que se deteriora muito facilmente. O que tinha de diferente? O que faz essa obra tão única na história, num período histórico da arte? Se a gente voltar dois slides para trás, Fernando, a gente vai ver que eram as representações típicas de uma última ceia, né? Os apóstolos estavam todos alinhados com Jesus, Judas ficava de frente a Jesus. Essa é uma última ceia de Giotto, a figura mais, a nível canônico, mais conhecida. Ou na outra figura, um pouquinho depois, já no Renascimento, de Ghirlandaio. Era a maneira de representar a última ceia, até então, era de acordo com uma tradição canônica que vinha do momento da Eucaristia, e não a que Leonardo vai pintar, que é um momento onde Jesus anuncia que um dos discípulos irá traí-lo. Faz parte do Evangelho de João 13, 21, e ele diz: em verdade eu vos digo, um de vocês vai me trair. E o que ele vai retratar como um humanista? Retratar exatamente a emoção, a perplexidade, o espanto de cada um dos apóstolos, dos 12 apóstolos que estão sentados na mesa. Isso é uma das grandes ganchos desse afresco, mas não só. A própria perspectiva, né? Isso é um ponto que tem é quase que um momento ilusório, onde o monge, a gente tem que lembrar sempre que ali era um refeitório. Então, praticamente, os monges, durante as refeições, tinham essa sensação de como dividir a refeição com Jesus, em função dessa grande perspectiva que Leonardo dá na obra, através dessas tapeçarias, através do teto em forma de cassetone, essa luz que vem do
fundo da perspectiva, do fundo da pintura, desse afresco, não afresco, a gente pode chamar de pintura mural, que era muito característico de Leonardo. Ele fazia essas janelas com essas paisagens de fundo. Dizem que é uma paisagem lombarda, alguns estudiosos dizem que é uma paisagem toscana. Enfim, o grande lance de Leonardo é a perspectiva. A obra ficava num refeitório, numa cidade como Milão, que já é muito úmida, num refeitório com as cozinhas atrás, uma técnica que não impregnava na parede. Então, isso já deteriorou a obra num prazo muito pequenininho. Já Vasari, 60 anos depois, já contava de ver a obra em grande deterioração em função da umidade. Mas a perspectiva e o moto de cada um dos 12 apóstolos é que vai determinar a importância da obra, mais do que sua deteriorização, que demorou 20 anos. Nós tivemos o último restauro, porque antes vários artistas pintaram em cima da obra de Leonardo, querendo refazer o que tinha ficado. Nos anos 70, em 1970, a obra passou por um restauro de 20 anos, o que a gente chama de um restauro conservativo, ou seja, ela limpou, que era Pini Brambilla, limpou toda a obra, essa grande obra, porque ela é imensa. Para quem a gente não tem ideia, para quem não viu, ela tem 4,80 metros de altura, olha aqui o homenzinho pequenininho, por 8 metros de comprimento, né? É o Papa Francisco. Mais de 8 metros, olha só. E aqui nessa portinha que não existia, os dominicanos, porque a gente tem esse conceito hoje de uma grande obra. Na época, o dominicano abriu uma porta ali que dava para a cozinha e lá se foram os pés de Jesus. A gente pode notar que Leonardo agrupou os apóstolos de 3 em 3, formando 4 grupos. Se a gente começar do lado esquerdo para a direita, então a gente vai vendo a emoção de cada apóstolo. A gente tem o primeiro, aqui do lado da minha esquerda, da esquerda de vocês também, a gente tem Bartolomeu, que ele levanta assim da mesa, tipo, mas quem foi? Mas como? Coloca outra imagem, Fernanda, que dá para ver melhor na outra imagem. Talvez, é isso. Olha, aqui a gente já está num grupo um pouquinho posterior, porque a gente não consegue colocar toda a imagem com detalhes. Então, aqui a gente tem o grupo com São João, São Pedro e Judas. Se a gente olhar ali, olha, tão falado, discutido, São João, que está aqui com o manto rosa e o vestido azul, um pouquinho afastado de Jesus, como aqui, olha, perplexo, Pedro que pergunta para João, quem será? Judas, que está ali na frente, com aquela olhar assustado, do tipo, olha aqui, será que Jesus vai dizer que fui eu? Mas se a gente esse olhar... aí que é Judas, que está com o mouse? É o mais escuro, isso. Ele tem nas mãos o famoso saco de dinheiro dos 30 denários, que foi dado a Judas em função da traição. Judas, que depois da traição se enforca e acaba dando esse dinheiro para os sacerdotes. Enfim, nós temos Judas com o saco de dinheiro, Pedro, que tem um pequeno canivete na mão, canivete com que ele cortou a orelha lá de um soldado romano no Getsemane. Depois, nós vamos ter ali Jesus no centro da figura. Tanto que nesse restauro dos 20 anos, aí no restauro recente, foi encontrado o ponto de fuga da perspectiva, que alguns dizem que é na testa de Jesus, outros dizem que é no olho esquerdo. Mas, enfim, ponto está que Jesus é ali, aquela figura solitária no centro
do afresco, formando quase que um triângulo da Trinidade famosa, sozinho ali, no momento em que de total solidão, a solidão de uma grande traição. Do lado dele, encontramos São Tomé, aquele famoso São Tomé, desculpe, em português ele tem outro nome, que é Tomé, o incrédulo, né? É aquele que não acredita, é aquele que sempre tem dúvidas, então, olha, ele está com o dedinho para cima, é o do ver para crer, é aquele que quando Jesus ressuscita, ele não acreditava, tanto que Jesus vai encontrá-lo uma semana depois. Ele precisava sempre ver para crer. Ali do lado de São Tomé, nós temos Tiago, o mais jovem, que foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele foi decapitado no 44 depois de Cristo. E assim por diante, nós vamos nessa descrição tão grande. Tiago Maior, Felipe, Mateus, Judas Tadeu. Judas Tadeu, se a gente focar um pouquinho de novo na Santa Ceia, é esse personagem aqui no fundo, do lado direito. A gente começou lá do lado esquerdo com São Bartolomeu, a gente está aqui no lado direito depois de Tiago, nós temos Felipe, depois de Felipe, São Mateus, Judas Tadeu, que segundo dizem, Leonardo da Vinci colocou a sua própria imagem. Tenho algumas dificuldades aí em acreditar, mas enfim, alguns historiadores colocam que ele pintou um autorretrato na imagem de Judas Tadeu. E o último, Simão. Todos eles com essa emotividade, com aquilo que a gente chama patos, né? Passando um sentimento, aquilo que o humanismo colocava muito. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que refletir é próprio essa solidão da traição, né? Eu acho que isso pode ser um momento de reflexão para a Semana Santa, a solidão de Cristo. Se a gente tiver um modo de aproximar, Fernando, isso, olha, nesse momento, Leonardo quase exprime Jesus falando, e a solidão desse olhar de Jesus, né? A solidão de quem foi traído. Tanta coisa se pode falar sobre essa obra, tantas coisas saíram, mas assim, a versão mais didática da obra é essa, Ana. Porque existem as versões Dan Brown, depois tem uma outra leitura da obra. É mito? Não tem nada a ver? Completamente mito, enfim. Existe Eu achei fantástico, Mari. Eu gostei muito daquela versão. Porque tem alguns evangelhos apócrifos que dizem que Jesus tinha tido uma história com Maria Madalena através de um beijo. E é muito complexo falar sobre isso sem ferir quem crê. Na verdade, o beijo, né, a atitude de beijo, é um meio de você transmitir uma iniciação. Isso para quem tem um conhecimento mais profundo de religiosidade. E era através do beijo, um beijo na boca, que você passava essa iniciação a alguém, esse grande conhecimento do princípio. Por isso, talvez existiu esse mito de que Maria Madalena tivesse uma história com Jesus. Enfim, tantos evangelhos. Recentemente foi descoberto novos restos de textos sagrados. Então, é uma coisa que ainda tem muito a ser revelado. Mas não é uma versão concreta, não é uma versão real, é absolutamente ficção. Como tem um outro escritor espanhol que coloca tantas outras versões dizendo que Jesus era um cátare era uma versão do cristianismo, enfim, as versões são tantas, mas a concreta, a real, a histórica, é essa que eu contei.
para vocês. Brava, Mari. Tem algumas perguntas aqui do Kleber que daqui a pouco eu vou passar para vocês. Fernando, você quer fazer uma pequena conclusão do que a Mari falou? Algumas ponderações, mais do ponto de vista artístico e histórico. Quando a gente olha para essa obra, essa montagem, né, para a gente perceber a perspectiva que a Mari destacou tão bem, além da questão do agrupamento, o número 3, né, ele está muito presente, né, então os apóstolos são agrupados de 3 em 3, e esse olhar de perspectiva para a figura de Cristo é o que a gente chama, né, em arte de ponto de fuga, né, em geometria em ponto de fuga, né, ou seja, falando de uma forma bem simples, o ponto de fuga seria um convite, né, uma quase intimação para o nosso olhar, né? Mesmo sem nos darmos conta, somos convidados, somos intimados a olhar para a figura de Cristo. Né? Então, as linhas do quadro, elas convergem para o rosto de Cristo, nos levando a olhar para ele. Sejam as linhas do teto, como a Mari colocou, sejam essas aberturas, essas janelas laterais, né, esses retângulos, seja o próprio agrupamento dos apóstolos de 3 em 3. Então, mesmo que a gente escape em alguns momentos, a gente acaba retornando sempre para Cristo. Na liturgia católica, né, é o caminho, né? Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é a salvação. Ou seja, tudo nos leva a Jesus Cristo, né? Então, nesse ponto, literalmente, o ponto de fuga e a crença católica convergem, né? Acho isso bastante interessante. Simbologia. Como a Mari também colocou, essa pintura, ela está no fundo de um refeitório. E reparem que é absolutamente, aspas, estranho o fato de todos os apóstolos estarem fazendo uma refeição do mesmo lado da mesa, né? Normalmente não é assim, né? Um grupo senta de um lado da mesa, o outro grupo senta do outro lado da mesa. Mas por que então Leonardo os coloca todos do lado de lá da mesa? Porque do lado de cá da mesa estamos nós. Estão os monges, né? Aqueles que estão no refeitório, né? Bem-aventurados, aqueles convidados a participarem da ceia de Nosso Senhor. E os convidados somos nós, que estamos desse lado da mesa, né? Então eu fico imaginando para aqueles mais devotos, sobretudo naquela época, naquele momento, estarem diante da última ceia, né, como convidados do próprio Cristo, no momento em que Cristo anuncia que será traído e que essa traição o levará à morte. Não há como você não se emocionar diante disso, independentemente da sua fé. Né? Independente da gente ficar aqui, né, reverberando teorias da conspiração, né, vamos partir desse ponto. Você, de fato, acredita nesse momento e você está testemunhando esse momento. Né? Momento em que a figura de Cristo anuncia: eu serei traído por um de vocês e por conta dessa traição eu vou morrer. Isso é muito potente, isso é muito poderoso. E Leonardo ter imortalizado esse momento, assim como muitos outros artistas, mas essa ideia de colocar todos os apóstolos do lado de lá da mesa para nos convidar a estar do lado de cá é muito, muito, muito potente, né? Uma outra coisinha, um outro rápido comentário que eu queria também fazer, né? Então aqui a gente tem essa ideia, né? O público, né? Deste lado e, né, os demais apóstolos do outro lado. E essa coisa da abertura da porta para tornar o caminho mais rápido entre a cozinha e o refeitório é um negócio que beira o inacreditável, né, gente? Mas olha, Fernando, na época, sim, a gente tem esse conceito de importância do artista, mas exato. Leonardo era um artista para os dominicanos, estava lá, pintando a parede. Tanto, né? Não contente ainda, Leonardo tinha muito conflito com quem seguia a obra a nível religioso com ele, que era Vincenzo Bandello. Vincenzo Bandello era um dominicano que seguia Leonardo na conclusão, no trabalho que ele estava fazendo. E eles viviam em atrito, tanto que contam as histórias, que Leonardo da Vinci um dia disse a Vincenzo Bandello que se ele não parasse de amolar, que ele não acabava a obra, ele ia pintar a figura de Judas com o rosto
do mônaco dominicano Vincenzo Vandello. Então, tem muitas histórias que se contam em função, lendas ou não, enfim, que se contam da Santa Ceia. Olha, só, Patrícia, me permita que eu vi um comentário no chat. Deixa eu ver aqui o nome para citar. O Kleber. A Juliana. A Juliana colocou: cada apóstolo um signo do zodíaco. Juliana, essa leitura é muito atraente para quem, de fato, acredita no zodíaco, né? Eu não vou entrar aqui nesse tema. Mas, certamente, é uma coincidência tão incrível que, se a gente quiser assumir isso como verdade, vai fazer todo sentido. Mas não, como a Mari mesmo colocou, não há provas. Eu, como historiador, portanto, respeitoso a um método científico de análise de obras de arte, eu não posso assumir essa leitura como verdadeira. Eu não tenho um documento, eu não tenho uma evidência que sustente uma afirmação como essa. Veja, eu não estou dizendo está errado. Não é verdade. Exato, mas eu não posso referendar isso sem uma base teórica concreta e factual, né? Uma comprovação, digamos assim. Porque, olha, Fernando, se fosse um trabalho na Idade Média, como a gente conversou outro dia, que um médico era também um astrólogo, Exato. A visão era diferente. Mas no Renascimento não é mais. Não é mais. Então as leituras são muito diferentes. Como eu disse, tem alguns escritores, historiadores espanhóis, que colocam outras verdades, mas que são suposições. A gente pode trabalhar numa outra versão, num outro momento, tudo aquilo que a gente pode considerar versões, as diversas versões da obra, mas que não é a versão concreta e histórica, né? É isso que a gente até pensou, hoje, né? Daquilo que a gente tem conhecimento hoje. Né? Exato. Gente. Inclusive, existem alguns estudos que até as pedras, Jesus tem uma pedra fechando a túnica, cada discípulo tem uma pedra que tem toda uma simbologia e um estudo de simbologia através dessas pedras, mas que a gente nem entra, porque as versões são tantas. Assim como esse pote de sal que tomba na frente de Judas. Exatamente, que dizem que é um mau augúrio. Isso, Quem derruba um pote de sal teria que pegar alguns cristais de sal, jogar por cima do ombro esquerdo para se livrar de uma maldição que o sal representa, né? Então tá aí pode até dar uma leitura como sendo um mau presságio, né? Mau presságio. Derrubar sal é sempre um mau presságio. Mas tudo isso não são suposições, não são o que a gente vê concretamente. Exato. Uma outra coisa que eu queria só lembrar, a dificuldade de ver essa obra. Ela tem uma dificuldade enorme. Todo mundo que vem a Milão gostaria de ver a Santa Ceia. Para ver essa obra, você tem que ter, no mínimo, 3 meses de antecedência. Você tem que organizar bem a sua viagem. Existem alguns métodos assim que a gente usa, mas que são empíricos, que podem acontecer ou não. E agora, no período aí pós-pandemia, as regras vão ser reformuladas. A dificuldade de ver essa obra talvez seja maior, porque o limite de pessoas, que hoje é 25 pessoas, já passou a 15 pessoas por vez, e você só pode ficar ali dentro 15 minutos, né? Você tem um tempo limitado. Eu consegui ficar algumas vezes com permissão dos dominicanos, mas eu sozinha por estudo, mas não com nenhum cliente. Isso é quase que impossível. É possível, sim, você fechar a Santa Ceia a pagamento, custa cerca de 5.000 euros para você receber algum hóspede. Para você receber um hóspede VIP. Isso acontece frequentemente. Comigo mesmo aconteceu com um personagem artístico aí que quis fechar a Santa Ceia para ele.
como a Catedral de Milão, também foi vista à noite, só ele. Então, são coisas que existem, mas são consideradas eventos especiais, mas pode ser feitos. Aninha, se acontecer algum VIP, vai fundo que dá para fazer. Tá bom, deixa eu dizer uma coisa. O bilhete custa 15 euros. Sim, bilhete custa 15 euros, gente. Vocês compram pelo site. Eu tenho um post sobre a última ceia lá no blog com os links oficiais. Como a Mari falou, vocês têm que comprar esse bilhete pelo menos uns 3 meses antes. O que acontece? Eu considero, não é que eu considero, de fato, hoje a última ceia é o monumento mais difícil para vocês conseguirem bilhetes para estarem vendo na Itália. Não existe um outro monumento, na minha opinião, que seja tão complicado, tão difícil. Eles abrem em média 3 meses antes, como a Mari falou. Deixa eu só passar essa informação rapidinho, Mar. E o que acontece? Como existem muitas operadoras de turismo em Milão que vendem, né, em grupos, e como a Mari acabou de passar para vocês, o limite máximo é de 20 pessoas, agora nesse período do Covid, né, ainda menor os grupos, agora está fechado, mas eram menores. Então, assim, esses tours em grupos são feitos pelas operadoras, então, quando eles abrem as vendas desses bilhetes, geralmente as operadoras compram o máximo de bilhetes que eles podem. Essa é uma das grandes dificuldades de ir na última ceia. Então, para quem, né, tem a disponibilidade, para quem quer gastar um pouquinho mais, tem essa opção de estar comprando, de repente, com um tour em grupo. Em média, vocês vão pagar lá de 40 a 60 euros, depende da operadora, e se visita em grupo. Existem, né, assim, outras facilidades de ir também com uma guia, com uma Mari, e a Mari dá um jeitinho e tenta achar o bilhete de outras formas lá. Existem essas possibilidades também. Não é tão simples, tá, pessoal? Mas a Mari já conseguiu me achar esses bilhetes para os meus clientes várias vezes, né, Mari? Então, assim, gente, quando se tem o contato certo, às vezes, né, é um pouquinho mais simples. Então, vocês têm essa opção, tá? Vale a pena, Ana, que a gente tem que lembrar que, é lógico, não tem obra mais significativa de Leonardo que a Santa Ceia. Mas Leonardo não deixou só essa obra em Milão. Ele também tem aberto recentemente, agora fechado novamente pela pandemia, mas o teto no Castello Sfortisco, a Sala delle Assi, que tem toda uma explicação especial, que fica ali no Castello Sfortisco, além dos códigos, os famosos códigos de Leonardo, que é uma das minhas paixões. Você tem tanto o Código Atlântico, são mais de 5.000 folhas, que estão na Pinacoteca Ambrosiana, como outras folhas, que é o Código Trivulzio, que estão no Castello Sfortisco, que eram o que são chamados de códigos, os desenhos, os croquis e as anotações de Leonardo. É realmente uma emoção ver, porque você sabe que a mãozinha dele esteve ali desenhando, croquisando, tudo aquilo que ele pensava. Além do que, na Pinacoteca Ambrosiana, ainda você tem um quadro pouco conhecido, um óleo sobre tela de Leonardo, que é O Músico. Ele também fica na Pinacoteca Ambrosiana. Além de todos os quadros que Leonardo, porque a gente tem que lembrar que Leonardo da Vinci ficou quase 20 anos em Milão. Ele chegou com 30 anos aqui na cidade, a última vez que ele esteve em Milão foi com 61 anos. Ele morre com 67 na França, em Amboise. Ele vem para Milão com 30 anos, fica aqui no todo o período do Ducado de Ludovico il Moro, depois volta mais uns anos, quando dominaram os franceses aqui em Milão, e depois vai embora para a França, com o rei de França. Então, tem muita história sobre Leonardo. Temos que fazer uma live somente para isso, Mari. Olha, eu adoraria. Convidada. Adoraria. Vamos lá. Deixa eu... Fernando, com você. Vamos fazer um bate-bola de Leonardo, sobre Leonardo? Eu vou adorar. O que vocês acham, pessoal? E tem algumas perguntas, gente. Eu quero dar um pouquinho de atenção rapidinho para algumas perguntas que surgiram, para a gente não fazer uma live muito, muito longa, mesmo que eu estou vendo que o pessoal está respondendo numa boa, né? Mas não fica cansativo para eles. Diz, bravíssimo. Responde as perguntas do Kleber, que são várias, tá? Vai passando aí no comentário.
Tá, na obra de Giotto, percebe-se que quase todas as figuras aparecem como uma aura simbólica, simbolizando uma santidade. Em Leonardo já não aparece essa aura, seria mais uma representação de Leonardo mais humanista. Exato, na iconografia católica cristã, a aura, obviamente, significa essa santidade. Quando você retira essa aura, portanto, essa santidade, você está reforçando o caráter humano daquela personagem. Até porque Jesus está anunciando que vai morrer, e não há nada mais humano do que a morte, né? Uma morte que, no caso de Jesus, será seguida de uma ressurreição. Mas o ponto aqui é a morte. Então a morte está intimamente ligada à humanidade, portanto faz todo sentido que a aura não apareça, Kleber. Eu acho que era... É incrível quanta simbologia que tem nessa obra. E, Fernando e Mari, a gente poderia fazer uma outra live, uma segunda live sobre isso, somente para os símbolos. O que vocês acham? Sim, somente por cima tem uma leitura iconográfica riquíssima, riquíssima. Gente, se vocês gostaram da ideia, me mandem mensagem dizendo, porque daí eu convenço eles e fazemos uma outra live, porque foi assim, né? Eu acho que vale muito a pena. Vai lá, tem a outra pergunta dele. Ok. A outra pergunta do Kleber é: Tiago Menor é de Compostela, da peregrinação? Eu não sei te dizer, peraí, mas ele foi o primeiro apóstolo martirizado. Eu sei que ele foi decapitado, mas se ele é o Tiago de Compostela, isso eu não sei te dizer, Kleber. Eu sei que ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Isso eu lembro. Ele é. Pronto, papai. Mamãe está terminando. Estão invadindo o meu estúdio. Minhas crianças também já invadiram aqui. Agora eu vi aqui a pergunta. Não sei se é o de Compostela, Tiago, Kleber. Infelizmente, eu não sei te responder, mas depois eu coloco aqui no YouTube. Ana, tem como responder? Perfeito. Deve ser coloca depois, então tá. Juliana, bom dia. Ali sobre a chave, se você já respondeu. Mamá. Kleber, ainda bem que não fizeram uma porta maior. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem muitos comentários, mas eu estou dando atenção para as perguntas. Vocês poderiam falar alguma coisa sobre os últimos dias de Leonardo Amboise? Gente, isso dá para vocês fazerem na live que vamos fazer sobre ele, né? Pode ser? Rapidinho, um breve comentário. Inicialmente, todo o incentivo às obras de arte era feito pela burguesia ou pela Igreja Católica. Então, durante muitos anos, Leonardo vai ser financiado pela burguesia, eu vou dizer aqui italiana, né, embora não houvesse uma Itália ainda, e depois pela própria Igreja Católica. A partir do final do século XV, e aí ao longo do século XVI, que é a fase final do Renascimento, já na transição para o Barroco, o maneirismo, tornou-se mais comum a nobreza, a realeza, financiarem esses artistas. E Leonardo é convidado a passar o final da sua vida na corte de Francisco I, o rei da França. Então a nobreza e realeza passam a financiar esses artistas também e, portanto, usar a arte como forma de prestígio social. Mesmo porque Leonardo era apreciadíssimo pelo rei de França. Eu acredito que o rei de França tenha tido um grande reconhecimento da importância de Leonardo, não só como artista, mas como um grande gênio, um grande pesquisador. É isso que eu tenho a dizer dessa importância e por que ele vai para a França, porque ele morre em Amboise. O rei de França, inclusive, dá um tratamento de corte, embora o duque de Milão também tenha dado, mas o rei de França acentua esse tratamento. Liliane, Tiago Menor era primo de Jesus, o Tiago de Compostela era o irmão de São João, era o Tiago Maior. Liliane, bravíssima, cumprimente pela resposta. Ok, e a Adriana gostaria de ouvir mais sobre Leonardo. Perfeito, então vamos fazer uma live dedicada a ele. Obrigada, professor Caiafa, por responder minhas perguntas, ainda que parcialmente.
Ok. Vamos fazer, querido, uma live, né, mais dedicada a ele, daí eles respondem de forma mais específica, combinado? Mas é porque ele não explicou, assim, o que ele gostaria de saber das obras? Ele falou os últimos dias de Leonardo em Amboise. Olha, uma das coisas que assim, as pessoas às vezes perguntam em função disso é a história da Mona Lisa. Tantos têm a preocupação, por que a Mona Lisa ficou na França? A Mona Lisa nunca foi roubada pelos franceses. A Mona Lisa foi dada por um dos alunos de Leonardo da Vinci. Só que isso são histórias contadas, não existe uma comprovação. Alguns dizem que ela foi vendida por Salahi, outras que Melzi deu a obra para o rei de França. Enfim, são coisas que são muito comentadas, mas que não são documentadas. Olha só, o pessoal aumentou agora no horário do almoço. Quase vou fazer a próxima live no horário de almoço para vocês. O que vocês acham? Acho que o Fernando não vai gostar muito. Esse horário para mim é excepcionalmente essa semana que eu não estou em aula, que a gente está em lockdown aqui. Geralmente eu não consigo. Mas vamos lá, a gente vai se ajeitando. Com certeza. Gostaria principalmente... eu estou vendo um comentário, mas eu não estou... Gostaria de saber, principalmente, se ele criou algo de nível semelhante aos seus maiores trabalhos. Ele terminou a Mona Lisa. Ele conclui a Mona Lisa na França. Que era a Mona Lisa, quem conhece, é o quadro pequenininho, que Leonardo levava dentro da sua bolsa, da sua mudança, desde sempre. E ele retocava em continuação. Ele termina a obra na França. Deve ter mais alguma outra coisa, mas a mais conhecida é a obra de Mona Lisa. Perfeito. Eu poderia citar o manual de anatomia que Leonardo da Vinci faz, que é um negócio espetacular. Não chega a ser um manual como o Vesálio fez, mas são esboços de anatomia impressionantes, sobretudo sobre gravidez, gestação. Os estudos de Leonardo de anatomia são dos mais completos possíveis. Ele disseca cadáveres, fazendo um trabalho assim incrível, e sendo constantemente ameaçado pela igreja. Vocês lembram que a igreja condenava esse tipo de dissecação. Mas Leonardo tem estudos de anatomia, inclusive, quando a gente falar da Sala delle Assi, a gente vai ver todo o sistema circulatório que Leonardo esconde entre uma pseudo-amoreira, essa carramanchão de amoras que ele faz na Sala delle Assi. Perfeitos, amores. Todo o trabalho de anatomia está no Código Foster, que está na Inglaterra. Os desenhos de anatomia que Leonardo fez, que são os códigos, chamado Código Foster, e fica na Inglaterra. Olha só, vamos então começar a encerrar, que estamos já quase 50 minutos. Vocês sabem que eu gosto das lives curtinhas para o pessoal, né, seguir até o final. Carlos Soares, parabéns pela iniciativa, bem-haja, até a próxima vez. Kleber, gente, adorei a live, parabéns a todos. Obrigada, Kleber, pela tua participação. Muito obrigada, fui em Amboise, mas não recebi essas informações. Gente, olha só, a importância, né? Eu quero terminar, né, com essa mensagem aqui, a importância de ter, né, uma guia de turismo. Lembrem sempre, não é gasto, é investimento. Ir visitar alguns monumentos, né, como esse, por exemplo, ou como a Catedral, ou como o Museu Vaticano, como o Coliseu. Gente, investem em uma guia de turismo, porque faz a total diferença, né? Como vocês viram, a Mari, ela é guia de turismo lá em Milão, é minha parceira oficial, e assim como ela, eu tenho tantas outras parceiras maravilhosas por toda a Itália, tá bom? Antes de terminar, basta então entrar em contato com a Ana e pedir os contatinhos que eu passo para vocês. Então, deixa eu ver que tem mais alguma aqui. Fui na exposição do Leonardo aqui em Veneza e era um absurdo como os estudos anatômicos foram importantes para as suas representações tão próximas da realidade. Olha, eu vou aproveitar para fazer a publicidade, é a Júlia, acompanhante turística em Veneza. Nesse sábado ainda estamos definindo o horário, porém vamos ter uma live super especial com a Júlia sobre onde se hospedar em Veneza. Então, vocês não deixem de participar, eu vou estar fazendo a publicidade ainda hoje lá no nosso Instagram e para o pessoal que me segue pela newsletter, vão receber, né, as informações sobre o horário.
para quem vai em Veneza, sobre onde se hospedar em Veneza, tá, gente? Live super especial nesse sábado. Muito show, Beatriz, adorei banho de cultura e arte, parabéns ao trio, parabéns a eles dois, eles que fazem todo o trabalho difícil, gente. O meu trabalho é somente encontrar as melhores pessoas para vocês. Então, a Liliane esperava um quadro maior, mal consegui me aproximar com tanta gente, achei que era tanta expectativa, esperei minha vida toda para ver e mal pude contemplar. Realmente isso é muito triste, Liliana. Isso às vezes acontece. Amei a live, agora na próxima com os símbolos. Diz, Mária. Eu acho que o maior deve ser referente à Mona Lisa. Sim, a Mona Lisa. A Mona Lisa. Sim, a Mona Lisa. O afresco não afresco é enorme. 4 metros, né? Foi isso que você falou, né, Fernando? Quase 4,80 por 8 e pouco. É bem grande. E são 40 metros quadrados de pintura. Então, é realmente uma coisa imensa. Gente, boa Páscoa, um momento de reflexão para todos aí. Muito carinho, Aninha. Um ótimo aniversário atrasado. Meu aniversário foi ontem, mas minha filha, né, que acabou de entrar aqui, estava fazendo a minha torta, porque vamos comemorar hoje, né? Verdade? Acabou. Meu aniversário foi anteontem, então... parabéns, eu não sabia. Olha, meus amores, muito obrigada pela presença de todos e nos vemos. Então, agora eu vou estar decidindo com o Fernando e com a Mari sobre a nossa próxima live, se vai ser, né, continuação sobre o símbolo ou se vai ser algum outro monumento específico sempre em Itália, tá, gente? Porque eu quero fazer... Realmente, né, eu estou, assim, usando e abusando. Eu sempre digo para os meus seguidores, usem e abusem, né, das nossas redes sociais e do meu blog Viajando para a Itália, porque tem mais de 800 posts de informação sobre a Itália. Nesse caso, eu vou confessar para vocês, eu estou usando e abusando da Mari e do Fernando, porque o meu desejo é mostrar para vocês como, né, a arte pode ser prazerosa. E eu tenho certeza que estamos indo muito bem nesse intuito, verdade, gente? Olha, sim. É muito gostoso estar com o Fernando, é muito gostoso estar com vocês. Eu estou acostumada com o meu trabalho, estando sempre em companhia de vocês. É difícil esse período. Mas, gente, eu sempre esqueço alguma coisa. Lembre que a obra está em pé, a última ceia está de pé, é um milagre. Ela foi destruída na Segunda Guerra Mundial, gente. Ela ficou em pé porque os dominicanos encheram de saco de areia, mas o refeitório foi completamente bombardeado em 1943. Então, é uma obra que tem os seus mistérios. Vale muito a pena. Gente, ó, obrigada, Fernando. Obrigada, Mari. Fiquem com Deus e boa Páscoa para todos. Tchau, meus amores.